da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Louvai o Senhor, todas as nações. Aclamai-o, todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Reunidos no amor de Cristo, convocados pelo seu Espírito para, em Assembleia, louvarmos o Senhor. Mas com humildade temos também de reconhecer que o nosso dia-a-dia, a nossa vida, nem sempre louva ao Senhor. São muitas as vezes em que estamos prontos para dizer aquilo que vai de mal e raríssimas as vezes em que louvamos o Senhor por tantos dons que recebemos diariamente. Mas este Senhor que celebramos é um Senhor rico de misericórdia. Com humildade reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Iluminai, Senhor, os vossos fiéis e acendei os seus corações nos esplendores da vossa glória, para que reconheçam a todo momento o seu Salvador e vivam sempre em perfeita comunhão com Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue,
Jesus Cristo, não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. São três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que Ele deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não acredita em Deus considera-o um mentiroso, porque não acredita no testemunho dado por Deus acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo-vos estas coisas para saberdes que tendes a vida eterna, vós que acreditais no nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Jerusalém, louva o teu 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 Senhor. Glorifica Jerusalém, ó Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos.
Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estando Jesus em certa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus, caiu de rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica curado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas acrescentou: Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Cada vez se divulgava mais a fama de Jesus e reuniam-se grandes multidões para o ouvirem e serem curados dos seus males. Mas Jesus costumava retirar-se em lugares desertos para orar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, palavras comoventes e profundas, estas que acabamos de escutar no Evangelho agora proclamado. Contudo, permanentemente caímos num erro. Quando ouvimos a palavra de Deus, temos sempre a tendência de dirigi-la aos outros e raramente de a ouvirmos para nós próprios. Hoje, o Evangelho apresenta-nos um leproso, uma doença, regra geral, fatal no tempo de Jesus, onde aqueles que contraíam essa doença, que os judeus identificavam como pecado, eram postos de lado.
eram abandonadas em meia dúzia de metros quadrados num vale, num território, seja onde for, e ali entregues à morte. Eram completamente excluídos da sociedade, das suas famílias, da comunhão. Eram considerados os pecadores dos pecadores. E este leproso ensina-nos muito. Ensina-nos mesmo muito. Não obstante a sua condição de destinado à sorte, à morte, não obstante ter sido abandonado por tudo e por todos, foi ainda capaz de reconhecer na sua humildade a sua condição. Quando as coisas nos correm mal na nossa vida, quando alguém nos faz mal, quando alguém nos exclui, quando alguém nos abandona, quando alguém se esquece de nós, não é verdade que os nossos ímpetos são normalmente de revolta, de querer vingança, de exaltação do próprio eu? Este leproso, repito, abandonado por tudo e por todos, na sua condição de doente, de ferido, foi capaz de reconhecer a sua humildade, a sua condição, aquilo que naquela fase da vida o atingia. E é com humildade e com confiança que diz ao Senhor: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Palavras que terão atingido em cheio o coração do nosso Deus, o coração misericordioso e compassivo de um pai que vê o seu filho a pedir-lhe perdão, a pedir-lhe ajuda, a derramar-se sobre os seus pés e pedir-lhe: Senhor, tu podes tudo, tu podes curar-me. A resposta de Jesus é imediata e provavelmente a brotar de alegria. Quero, fica limpo. Significa, fica curado. Irmãos e irmãs, quantas vezes somos nós capazes de nos ajoelharmos diante de Jesus? De reconhecermos que precisamos dele. De reconhecermos que na nossa vida há tanta lepra. Lepra espiritual, entenda-se. Quanto orgulho, quanta soberba, quanta autossuficiência. Quantas vezes nos achamos que somos capazes de tudo. Mesmo entre nós, mesmo entre aqueles que, de alguma maneira, estão mais ligadas à Igreja. Que acham que a devoção popular, por exemplo, é uma coisinha para miúdos, para ignorantes. Quantas vezes na nossa vida esta lepra espiritual faz com que julguemos os outros como inferiores, como doentes, como coitadinhos? Quantas vezes eu acho que me basta a mim próprio? E por isso mesmo, porque ainda que disfarçadamente me encho de mim próprio, não somos capazes de nos ajoelharmos diante de Jesus em humildade e dizer: Senhor, tu podes curar-me. Naturalmente, quem não pede isto ao Senhor também não pode ouvir da palavra do mesmo Senhor estas comoventes palavras: quero, fica limpo, fica curado. Fica curado de todas as tuas feridas, de todos os teus medos, de todos os teus anseios, de todas as tuas invejas, de todas as tuas tentações, de todas as tuas quedas.
E mais, ao mesmo tempo que este humilde leproso se ajoelha diante do Senhor e lhe pede a cura, Jesus concede-lhe a cura tocando com a mão. Quantos de nós fizemos a experiência de ser tocados pela mão do Senhor? Quase nunca, se é que alguma vez. Sermos tocados por esta mão de um Deus humanado, que veio para os doentes, que veio para os feridos, que veio para os abandonados, que veio para aqueles que precisam dele. E nós precisamos dele? Será que nós nos deixamos ser tocados pela sua mão? Esta mão que nos liberta de tudo aquilo que em nós são trevas, de tudo aquilo que em nós se opõe à graça de Deus, de tudo aquilo que em nós nos oprime, nos desanima, nos entristece, nos faz chorar, de todos os nossos anseios do futuro. Deixamos nós ser tocados por esta mão de um Deus humanado, que para nos revelar o seu amor, deu a sua própria vida. Como quem disse, para mim, filho, para mim não há casos perdidos. Para mim ninguém é perdido. Para mim nenhuma doença, por mais grave que seja ela, física ou espiritual, não pode ser curada pelo toque da minha mão. A mesma mão que um sacerdote na absolvição utiliza para os penitentes. Eu te absolvo de todos os teus pecados. Não é a mão de um simples padre, ou de um simples bispo, ou até de um papa. A mão levantada a absolver é a mão do Senhor que nos quer tocar. Só que mesmo aí temos dificuldade em nos deixarmos ser tocados. Por isso mesmo, a primeira leitura de hoje diz-nos muito claramente: tudo aquilo que nos é dado pela humanidade de Jesus, que se fez homem, que se identificou conosco, que caminhou conosco, que viveu as nossas vicissitudes. Caríssimos irmãos e irmãs, meditemos nisto a sério. Tudo o que nos é dado pela humanidade de Jesus, que por nós assumiu a nossa carne. Foi homem como nós. Foi tentado. Chorou. Teve necessidade de passar fome, de comer, de ter alegrias, de ter tristezas, de ter dúvidas. Não podemos cair na heresia, porque é uma heresia, acharmos que Jesus sabia tudo. A sua humanidade não sabia tudo. Rezou permanentemente todos os dias, e qualquer texto do Evangelho nos diz isso mesmo, que Jesus começava o dia em oração e terminava-o da mesma maneira em oração profunda com o Pai, em relação e diálogo profundo e intenso com o Pai, para descobrir a vontade do Pai. Não foi um robô enviado pelo Pai. Jesus podia ter dito não à vontade do Pai. Sabem o que é que isto significa? Significa que foi livre. Como livres somos nós de nos deixarmos ser tocados ou não pela mão deste homem verdadeiro, mas que também é verdadeiro Deus. Maria, a mulher entre todas as mulheres, a bendita entre todas as mulheres, a criatura mais extraordinária que Deus criou
ao que venha a criar. Aquela que foi revestida de todas as graças. Qual foi a sua maior virtude? Qual foi a sua maior grandeza? Qual foi a sua coroa de glória? A sua humildade. Considerar-se pequena. Considerar-se um nada diante deste Deus revelado em amor. Peçamos a ela, sobretudo a ela, que nos ajude a fazer a experiência da humildade, para que com esta experiência possamos também sentir a experiência do toque da mão de um Deus que é amor e misericórdia. Irmãos, Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Peçamos-lhe com grande confiança. Escutai, Senhor, as nossas súplicas. Para que a Igreja que anuncia Jesus Cristo o ofereça ao mundo como o melhor remédio para o curar dos males que o afligem, oremos. Escutai, Senhor, as nossas súplicas. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade, oremos. Escutai, Senhor as Jesus, nossas as súplicas. nossas súplicas. Para que os cristãos imitem a Jesus, seu Mestre, que trabalhou para o bem da humanidade, mas recusou todas as formas de prestígio, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a sociedade civil aprenda de Jesus a oferecer o que tem de melhor em suas mãos, aos leprosos, aos deficientes e aos incuráveis, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a palavra recebida do Senhor recorde a cada membro desta Assembleia que só em Deus está a vida e a verdade, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Escutai, Senhor Jesus, a voz da Igreja e concedei-lhe o Espírito Santo, o dom de Deus, para que dê sempre testemunho da verdade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente se oferecer ao Pai, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Os montes trarão a paz ao povo, e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos mais humildes do povo, salvará os indigentes e abaterá os opressores. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na Assembleia.
Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Oremos. Deus de infinita bondade, que pela participação neste sacramento vindes ao nosso encontro, fazei-nos sentir os seus frutos de santidade, para que o dom recebido nos disponha a recebê-lo cada vez melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje convida-nos a nos deixarmos ser tocados pela mão deste Deus humanado. Pedimos ao Senhor a graça de nos deixarmos ser. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Cantemos quem canta a vida lumia. Cantemos, cantemos a Virgem Maria.